deixa eu só pegar aqui, eu acho que o próximo tópico a gente podia falar um pouquinho das ondas feministas, né? O pessoal pergunta bastante disso. Eu fiz alguns vídeos espaçados, né? Às vezes um vídeo falando da primeira e da segunda onda. A terceira e a quarta onda o pessoal fala muito pouco porque foram as menos relevantes, cara. São as ondas mais curtas, menos relevantes, só para dar risada. Mas como a gente está começando aqui meio que uma quinta onda feminista aqui no Brasil, acho que dá para abordar um pouquinho, né? De forma resumida, cara, a primeira onda ela foi lá no começo do século XX, lá por volta de 1910, 1920, e ver as consequências do negócio, né? A ideologia na época era uma ideologia que a galera da direita está tentando reimplementar ela aqui no Brasil. É a ideologia do complementarianismo. O complementarianismo ele prega que a mulher precisa do homem tanto quanto o homem precisa da mulher, e que o homem e as mulheres eles são diferentes, eles têm diferentes capacidades, só que a contribuição dos dois tem o mesmo valor. Já dá para ver que isso é uma mentira absurda. Esse foi o argumento que foi utilizado para dar para as mulheres o direito ao voto, compreende? Que já era uma coisa errada na época, porque veja bem, o homem ele ganhou o direito ao voto porque ele é obrigado a servir no exército. As mulheres ganharam o direito ao voto sem ter que fazer nada. E uma consequência grave que aconteceu lá nos Estados Unidos, que até tinha uns filósofos de antes que diziam que a partir do momento que tivesse voto universal, as mulheres começassem a votar, elas iam votar para que os homens começassem a pagar para sustentar elas, mesmo sem estar casado nem nada. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, porque antes do voto feminino não existia imposto de renda. Imposto quem pagava eram empresas, compreende? A partir do momento que elas conquistaram o voto, conquistaram entre aspas, né, até eu falo essa coisa errada, que elas ganharam de mão beijada, basicamente o governo ele implementou imposto de renda e ele começou o estado de seguridade social, com assistencialismo, compreende? Para mulher solteira, para mãe solteira, etc. Uma coisa que eu queria até complementar teu raciocínio, antes era assim, tipo, o cara, ele votava, eu acho que tinha pessoas que colocavam esse tipo de assunto na mesa. Por exemplo, a mulher vai votar, mas, porra, ela não paga imposto. Ela não paga imposto. Aí o que eles fizeram? Se ela não paga imposto, então se ela não paga imposto, vamos enfiar ela no mercado de trabalho, entendeu? Para elas começarem a pagar imposto. Mas assim isso justificar. Depois, né? É que os progressistas eles vão trocando de curral de tempos em tempos, né? Eles começaram... porque quando a gente analisa isso, a gente analisa muito a questão de fora, né? A Inglaterra, Estados Unidos, e quando chegou aqui no Brasil, a fórmula já chegou prontinha. Já chegou porque já tinha sido testada. E daí o negócio é que os progressistas eles queriam aumentar o tamanho do Estado, queriam tornar o Estado mais socialista, né, para ter o projeto de poder deles, e eles sabiam que se colocasse as mulheres para votar, elas por serem independentes naturais, elas iam aumentar a carga tributária, elas iam aumentar o tamanho do Estado. O detalhe é que eles ficaram mantendo esse curral dessas mulheres até a fase do empoderamento, que agora é a segunda onda feminista que eu vou abordar agora, e depois da segunda onda feminista eles simplesmente abandonaram as mulheres de certa forma, porque a mulher empoderada ela tem menos chance de casar e tem menos filhos. E daí eles começaram a focar nos imigrantes, compreende? Então quando chegou lá na década 60, 70, foi a segunda onda feminista, a ideologia mudou. Deixou de ser aquele complementarianismo, que na verdade ele é mentira, porque o homem precisa bem menos da mulher do que a mulher precisa do homem, a contribuição na família do homem é muito superior à da mulher, não tem o mesmo valor, que até agora essa direita brasileira está começando a falar isso, tá entendendo? Mas daí a ideologia ela mudou lá na segunda onda feminista da década de 60, 70 para o igualitarianismo, que era aquela ideia de que não, que a mulher ela tem a mesma capacidade que o homem em tudo, eles podem competir de igual para igual, ela pode fazer tudo que o homem pode fazer, e até mesmo aquele absurdo de que o homem não é necessário na criação dos filhos, não é necessário dentro de casa. Veja bem como isso daí foi uma babaquice, porque para inserir a mulher nas universidades e no mercado de trabalho, o governo teve que fazer um monte de concessão. Teve que criar um monte de lei específica para a mulher, teve que aumentar... Para obrigar ela, praticamente. Teve que obrigar... Tipo assim, olha só, cara, a gente botou um tapete vermelho aqui para você passar e fazer, entendeu? Teve que colocar a aposentadoria mais cedo, tudo isso, entendeu? E depois, já de quebra, esse empoderamento feminino, óbvio, até o Pondé apareceu no Pânico nesses últimos tempos falando isso, que a entrada da mulher no mercado de trabalho aumentou a infidelidade, aumentou os divórcios, então veja bem, os caras pegaram já na segunda onda, fizeram esse empoderamento feminino junto com aquela liberação sexual na época, né? Que daí teve legalização do aborto e pílula anticoncepcional para elas, nenhuma pílula para os homens, entende? E daí qual foi a solução deles? Ao invés de tentar consertar o negócio já lá na época, quando começou a ter mais divórcio, mais infidelidade, não, foi simplesmente ferrar totalmente com as leis de casamento,
garantindo para a mulher a guarda dos filhos, a partilha de bens, a casa, a pensão e tudo mais, não importa como o relacionamento termina. Não importa se foi a mulher que decidiu se divorciar, se foi a mulher que traiu. O homem tem que ser o boi de carga, tem que ficar sustentando e tem que perder tudo. Veja bem que, como que acontecia no século XIX? No século XIX, se a mulher queria se divorciar, trair uma má esposa, ela voltava para a casa dos pais. Como o homem sustentava, ele ficava com a casa e ficava com os filhos. Em alguns casos, eu acho que talvez até o cara pagava uma pensão para a mulher, mas pagava uma pensão para a mulher voltar para a casa dos pais e pronto, entendeu? Ele mantinha o patrimônio, mantinha a casa, mantinha os filhos. Só que o detalhe é que a bala de prata mesmo foi a segunda onda feminista, porque a segunda onda feminista ela detonou com o casamento, cara. Ela detonou com o casamento, tirou tudo quanto é segurança ou proteção que o homem tinha, e pior, ainda tornou os filhos uma propriedade exclusiva da mulher, que a mulher pode usar como refém para tentar emplacar ali uma pensão no cara, entendeu? Se o cara não pagar a pensão, vai pra cadeia, compreende? E eu vou falar uma coisa assim meio por fora agora, porque a gente tem, por exemplo, esses youtubers famosos que eles fazem a cagada de colocar não só o rosto deles e usar o nome deles nos canais, mas eles colocam geralmente a esposa, a namorada e tudo mais, né? Isso daí, pra quem conhece hipergamia, já sabe que isso é horrível, porque tu tá basicamente exibindo a tua mulher pros outros, alimentando o ego dela e tornando ela famosa, né? Tornando ela semi-famosa. Isso daí já é uma cagada absurda. Tipo aquele casal no Capla. Só que assim, o problema é o seguinte, cara, veja bem, muitas vezes esses caras não são os caras muito atraentes, não são os caras que têm um físico legal, os caras são beta, convenhamos, entendeu? Então é lógico que assim as mulheres elas estão com eles porque elas veem o cara como um provedorzão, entendeu? E dependendo da quantidade de subs, assim, do fluxo que o cara tem no canal do YouTube dele, o cara tira uma grana muito grande. Muito grande. Então veja só a comparação. A gente tem aqueles casos dos atletas e artistas famosos que daí a mulher pede o divórcio dele quando tá lá, o cara tá lá no auge, entende? Aí vem aquelas pensões absurdas de 20 mil, 30 mil por aí, entendeu? E daí, lógico, depois a carreira do cara começa a decair, ele não tem mais toda essa renda e tem que renegociar, e muitas vezes o cara se ferra na justiça, corre o risco quase de ser preso. Então imagina, a gente sabe que o YouTube é uma coisa totalmente temporária, o cara não pode viver disso, entendeu? Tem que juntar essa grana, investir e, meu Deus, cara, mantenha a tua carreira de verdade, não fica só nessa porra do YouTube. Agora imagina uma situação num desses famosinhos, que daí a guria pede o divórcio. E daí, sei lá, numa dessas o YouTube mais pra frente tem aquele negócio lá me esqueci qual era aquele negócio da União Europeia, né, da propriedade intelectual, que pode ferrar com o YouTube e tudo mais. Ainda tem essa questão da desmonetização. Imagina o cara é um ex-youtuber famoso, tá ligado? Que tomou um chifre ou uma cucada, tomou um divórcio, e daí tá fudido na pensão alimentícia. Compreende? Então pode acontecer isso com esses caras também. Mas é que nem a gente já abordou várias vezes. O cara pode fazer tudo de certo no relacionamento, a mulher pode fazer as coisas erradas, só que na hora da separação é o homem que se ferra sempre. Vamos pegar agora a terceira onda. Cara, a terceira onda foi a que veio com o seguinte, inicialmente, quando a mulher se divorciava ou era uma mãe solteira, ela tinha um certo estigma na sociedade, compreende? A terceira onda, ela veio para retirar o estigma. Não só aquele estigma do sexo antes do casamento, ou do sexo sem estar namorando, mas tirou também o estigma da mulher divorciada, da mulher mãe solteira, compreende? O ápice da terceira onda feminista foi simplesmente a marcha das vadias. Foi simplesmente a normalização de traição, cara, de infidelidade, de poliamor. Foi simplesmente pegar o mercado sexual que já estava liberado e arregaçar ele totalmente. E a partir do momento ali da terceira onda, já teve caras que começaram a se afastar de relacionamento naquela época. Não só por causa das leis, mas por causa do comportamento feminino. Eu lembro até que o DDJ, ele falou uma vez, nas boas épocas dele no Third Thing Monkey, no canal, que eles diziam assim, os homens estão se afastando das mulheres. Ele falou, não, os homens estão se afastando das mulheres que são desonestas, compreende? Desonestas e rodadas e etc, entendeu? E a gente pode até argumentar com aquela questão de, digamos que 20% ou 5% delas ainda são honestas e ainda vale a pena. A questão é que mesmo se não for avaliar as leis, não existe mulher o suficiente para todos os homens. Compreende? Então o negócio já é meio que um game over. Se tu não for aquele cara que está lá nos 20% do topo, tu não vai conseguir atrair ou manter as mulheres do 20% do topo. E a outra questão de manter, que eu já falei várias vezes, para tu manter uma mulher, ela tem que depender financeiramente ou
economicamente ou fisicamente de ti. Compreende? Por isso que, assim, a bomba dos divórcios ocorreu bastante na década de 80 e 90, porque estava no ápice do empoderamento, compreende? Estava começando ali o ápice das mulheres carreiristas, nos boomers não pegou tanto assim. E daí teve casais que tentaram implementar na vida deles esse estilo de vida de igual para igual e etc. Mas o estilo de vida de igual para igual, ele não funciona porque a mulher, ela não quer um relacionamento de igual para igual, tá ligado? A partir do momento que a mulher, ela até, às vezes, ela se torna provedora, mesmo que temporariamente, porque o cara foi demitido e está procurando outro emprego, o negócio se ferra. Sem contar outra coisa que as mulheres estão começando a perceber, que na terceira onda elas fizeram bastante, o dia só tem 24 horas, não dá para a mulher se dedicar à família, filhos, marido e a trabalho ao mesmo tempo. Uma coisa sempre sai defasada, ou tudo que ela faz, ela não faz direito, compreende? Então, de certa forma, a terceira onda, a mulher da terceira onda, ela ainda estava sendo um pouquinho honesta no igualitarianismo. Ela estava tentando ter um relacionamento de igual para igual, mas ela não conseguiu. E a hora que o negócio ia por água abaixo, a parte das leis de casamento e divórcio estava toda aparelhada para ela, se ela quiser, poder ferrar com o cara ou não. A quarta onda é aquilo que a gente já discutiu, é a parte do movimento LGBT, dos 73 gêneros diferentes, essa Olimpíada da opressão, interseccionalidade, tipo, a pessoa tem que ser o negro, a negra, trans, não sei o quê, então ela tem que ter mais protagonismo do que a mulher que é branca e hétero no movimento feminista. Foi a hora que o movimento começou a se destruir, entendeu? E a gente só pegou a pipoca e a Coca-Cola e ficou assistindo rindo. Aí agora é a questão final, que é assim, é a quinta onda feminista que a gente está chegando agora. No último Com News, eu acho que foi o último artigo, né, que a gente discutiu a respeito disso, que eram as mulheres do feminismo conservador, de direita e tudo mais. Cara, a quinta onda feminista é uma piada de mau gosto. E é uma coisa que tu já vê de cara que o negócio vai fracassar simplesmente por questões econômicas. Tu não precisa nem analisar a parte comportamental. Vamos lá. A quinta onda feminista é o seguinte. As mulheres, elas querem manter todo o empoderamento delas, basicamente posição em universidades, posição no mercado de trabalho. Elas querem ainda mais direitos e mais ações afirmativas e mais leis exclusivas só para elas. Quando pega lei exclusiva só para elas, tu já pensa no seguinte: aumento da carga tributária. Aumento da carga tributária ferra com a economia, ferra com os salários, ferra com os empregos. Então, assim, elas querem mais leis feministas, mais Estado crescendo, mais gasto público. Elas não querem abrir mão das posições assim nas universidades e no trabalho e começar a casar cedo e focar mais na família e tudo mais. Elas querem manter o empoderamento delas, só que elas querem um gadão de valor que tem um salário bem mais alto do que elas e possa se casar com elas, ter filho com elas, e daí se em algum momento ela decidir, não, eu quero ser uma dona de casa, eu vou ser uma dona de casa. Compreende? Teve um post do Olavo de Caralho, do Olavo de Carvalho, que o pensador ele compartilhou, era no Facebook. Ele estava falando que a situação natural de qualquer sociedade é o patriarcado, entende? O homem ele é mais responsável, ele tem que ter autoridade e tudo mais. E daí veio essa panelinha da direita ali chegando, falando que não, e sim, a posição da mulher tem que ser dona de casa e mãe, e que isso é uma troca justa. Veja bem, o cara chegar a sustentar a mulher, sustentar os filhos e tudo mais, e a mulher ser simplesmente o braço direito dela, que fica em casa cuidando dos filhos, isso é uma troca justa. Elas querem falar, essas mulheres da quinta onda feminista, que a contribuição delas é equivalente à contribuição dos homens. Tu já pode ver que dentro de casa o cara não vai ter autoridade, ele não vai ter poder de decisão, compreende? Então basicamente é o seguinte, a quinta onda ela vai puxar e manter o empoderamento feminino, exigir mais e mais leis feministas, só que elas vão abandonar essa ideia do igualitarianismo e agora querer emplacar de novo o complementarianismo. E por que isso vai fracassar? Porque, veja bem, elas querem aumentar a quantidade de leis feministas que ferram com os homens. Isso já vai afastar os caras mais ainda do casamento e da paternidade. Mais e mais leis feministas é aumento de gasto público. Isso ferra com salários, ferra com empregos e tudo mais. Compreende? E elas não querem abandonar espaços no mercado de trabalho, nas universidades, ou no Agenda 2030, Planeta 5050, já está aí dizendo que as empresas elas têm que reservar 51% das vagas em todos os cargos para qualquer coisa que não seja homem, compreende? Então, se elas querem ter um gadão da porra que vai ser um provedor, como é que esses gadões da porra vão surgir nessa situação, nessa catástrofe inteira que é? Leis que afastam os homens,
política econômica governamental, que é totalmente contra emprego, contra salário, e ainda tu tem um mercado de trabalho e a academia, né, universidades que vai começar a discriminar homem. Não tem como, cara, vai ser assim, ó, quinta onda feminista vai ser um fracasso total, e cada vez é mais perceptível aquele negócio do holocausto das encalhadas, velho. Tipo, essa década de 2020, 2030 vai ser um negócio assim, cara, vai ser triste e cômico ao mesmo tempo. Porque a realidade é uma coisa que eu já bati já desde o ano passado, que é o seguinte, a parte principal é que, óbvio, elas querem um provedor, elas querem segurança e tudo mais, só que elas não querem abrir mão de nenhum direito. Elas querem não abrir mão, e não vamos usar o termo direito, né? Vamos falar privilégio de uma vez. Elas não querem abrir mão de nenhum privilégio, entendeu? É até mesmo assim, tem algumas mulheres educadas que aparecem no canal, que até elas falaram assim que não, tipo, o papel no relacionamento, o cara tem que direcionar, né, como é que eu posso falar, liderar no relacionamento, e ela mesma falando assim, que o cara ele tem que ter o poder de decidir na família, compreende? Que, hoje em dia, basicamente o cara tomar poder de decisão num relacionamento, num casamento, tá errado. Até o Coltrane... Mas tem até o caso do seguinte, Raccoon. Hoje em dia, os homens estão tão emasculados, eu acho que nem... Se vamos supor que aconteça um milagre, onde, sei lá, chega um cara e implementa o patriarcado hoje, os homens não estão preparados para ter essa função de liderança, porque os caras já foram totalmente emasculados. A gente vai ter que ter campos de reeducação. Exato.